A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Ildo Pulcini. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as novas notificações. Estamos realizando a leitura do livro Ruth, de David Atkinson. Hoje faremos a leitura da parte 5. Gratidão, capítulo 2, verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Nem sempre o Senhor é reconhecido tão francamente por um gerente em sua conversação com os operários. O Senhor seja convosco. A única vez em que esta saudação em particular se encontra nesta forma, o que talvez indique ser ela mais do que mera convenção, nos dá a ideia de entender que até mesmo o trabalho comum cotidiano é considerado por Boaz e seus homens no contexto da fé no Deus da aliança, a quem pertence a terra. Há, nesta saudação, calor e até mesmo gratidão. Como diz Cook, nesta propriedade, um espírito religioso governa o relacionamento entre empregador e empregados. Encontramos uma bênção semelhante no final do Salmo 129. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Isto se parece muito com a bênção sacerdotal de Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê paz. Ela provavelmente reflete a maneira como o sacerdote despedia a congregação depois do culto, mas o salmo usa a bênção apenas em contraste com uma maldição. Mais de uma vez, o salmista usa a linguagem da colheita ao fazê-lo, e a certa altura indica que partilhar as bênçãos fazia parte da ideologia da colheita em Israel. A maldição contra todos os que aborrecem a Sião expressa a brevidade e a fragilidade da vida em termos de ser esta, como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Descreve então o fracasso econômico, dizendo que não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Quando chegamos, portanto, ao versículo final, que fala da ausência de confraternização no trabalho, em que seria compartilhado esse tipo de bênção, podemos presumir que aqui também se faz referência a um tema de colheita. A comunhão da bênção partilhada fazia parte da filosofia da colheita de Israel. Além disso, a bênção que é apropriada para o culto é igualmente adequada ao local de trabalho. A troca de bênçãos entre Boaz e seus trabalhadores tem muita semelhança com o repartir da bênção no final do culto. Não há, no Antigo Testamento, separação entre o sagrado e o secular. O todo da vida é vivido diante da face de Deus. Assim, o Salmo 129 chega ao seu filial contrastando o silêncio dos futuros destruidores de Israel com aquilo que McLaren chama de pequeno e belo quadro de um campo de colheita, onde os que passam gritam seus votos aos alegres trabalhadores e recebem destes saudações iguais. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse também é o quadro aqui em Ruth, capítulo 2. A alegria do trabalho e a invocação das bênçãos do Senhor sobre o fruto do árduo labor. Temos aqui um reconhecimento implícito de uma dependência essencial, ainda que amadurecida, nada infantil,
de Deus. No nível da ordem natural, a compreensão de Deus como Criador traz consigo uma compreensão do mundo como uma coisa contingente em sua existência e ordem. Isto é, ele poderia ter sido feito de maneira diferente, e a sua existência atual depende totalmente de Deus para continuar sendo assim. Como T.F. Torraice, S. Jack e outros argumentam, esta é uma pressuposição básica de toda obra científica experimental. Se a ordem do universo fosse uma ordem logicamente necessária, nós a descobriríamos pensando nela sentados em nossas poltronas. Sendo a sua ordem contingente, só podemos descobrir os padrões da natureza através da experiência. E, ainda assim, a ciência também aceita que o universo é ordeiro e não caótico. O cristão responde dizendo que ambos, tanto ordem quanto contingência, derivam da racionalidade do Criador, que, com liberdade de Senhor, deu a este mundo uma limitada liberdade na dependência dele. E isto se aplica tanto ao nível pessoal como ao impessoal. Nós somos seres morais e racionais, cujas vidas, sob todos os aspectos, refletem os limites de nossa humanidade como criaturas dependentes do Criador, e também uma limitada liberdade de responder-lhe em gratidão e adoração ou de ignorá-lo em suposta autonomia. É pela gratidão e pela adoração que desfrutamos as riquezas da verdadeira liberdade humana dentro dos limites divinos, e é esta que se torna a base de nossa própria criatividade humana em amor. A psicanalista Melanie Klein escreve muito sobre a interação de um senso de confiança em alvos pessoais bons, com a capacidade de expressar gratidão, e então, sobre o elo íntimo entre gratidão e generosidade. De fato, ela argumenta persuasivamente que é o cultivo de uma atitude de gratidão. Ela cita, por exemplo, certos hábitos enfatizados pelos rituais cristãos, como o de dar graças antes das refeições, que pode mitigar os impulsos destrutivos dentro de nós, como a inveja e ganância. O reconhecimento de dependência e de gratidão joga um papel nada desprezível em nossa vida emocional, no sentido de libertar-nos dos efeitos deformadores da inveja e da mania de perseguição, e de liberar nossa capacidade de ser generosos e criativos. Para a senhorita Klein, tal confiança tem uma relação predominante com a confiança da criança em sua mãe e com o amadurecimento emocional que pode advir de tal relacionamento. Com muito mais frequência, poderia e deveria o reconhecimento da dependência e, portanto, um sentimento de gratidão para com Deus da aliança levar-nos a reações de generosidade nos nossos relacionamentos com os outros. Este foi certamente o caso de Boaz. A jovem moabita, sendo eu estrangeira. 2:5-13. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhes o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim, ela veio. Desde pela manhã está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede,
Vai às vasilhas e bebe do que os serviram tiraram. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu povo e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Tem-se dito com frequência que um dos propósitos com que o livro de Ruth foi escrito foi a oposição à rígida impermeabilidade da aplicação das leis contra o casamento interracial que assentou no período de Esdras e Neemias. Conforme já sugerimos, entretanto, é provável que o livro de Ruth tenha sido escrito antes do exílio. De qualquer forma, ele não tem um aspecto de um tratado polêmico político. Não obstante, seja como for, o livro não apresenta sérios empecilhos àqueles que pensam no povo de Deus. No Antigo Testamento, como a raça israelita para a qual a questão do casamento interracial estava sujeita às sanções legais, este é um ponto de vista comum. A própria Ruth se considerava uma estrangeira. Um rápido exame das leis do Pentateuco, que proibiam o casamento entre israelitas e estrangeiros também, parece apoiar o ponto de vista de que o povo de Deus era definido em termos raciais. Assim, em Deuteronômio 7:3, o povo de Deus, na iminência de entrar em Canaã, é comparado às nações que já ocupavam a terra e recebe esta advertência: Não contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Isto não parece enfatizar uma preocupação com a pureza racial entre o povo de Deus? É um princípio que, nos últimos anos, tem sido explorado consideravelmente na política do apartheid da África do Sul. Mesmo assim, é um ponto de vista errôneo. Em um artigo sobre racismo e a Bíblia, John Austin Becker começa dizendo o seguinte: quando buscamos orientação e sabedoria na Bíblia para os nossos problemas raciais, a primeira coisa e a mais importante que devemos observar é que a Bíblia não tem absolutamente nada a nos dizer. O que ele diz com esta declaração totalmente sem artifícios é que raça, nos termos em que refletimos, é um conceito do qual os escritores da Bíblia não tinham a mínima ideia. As diferenças, para não dizer antagonismos, do mundo antigo não eram sobre raça. No nosso sentido étnico ou de diferença de cor, tinham a ver com cultura, tradição e religião. O único tipo de discriminação que encontramos no Antigo Testamento é a cultural e a religiosa, e não a racial. Na verdade, a proibição deuteronômica sobre casamentos mistos, que citamos pouco atrás, foi feita para justificar a lei. Não era uma preocupação com raça, mas com religião. Os casamentos com mulheres estrangeiras foram proibidos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Além disso, os motivos subjacentes na linha dura assumida por Neemias depois do exílio foram precisamente os mesmos. O casamento com mulheres estrangeiras seria o mesmo que, como aconteceu com Salomão, seduzir o povo de Javé à adoração de outros deuses. Não é uma proibição de casamento interracial, mas sim uma forte proibição de casamento interreligioso. Mas mesmo esta proibição
não devia enfatizar a exclusividade como tal. Esdras e Neemias não desistiram da visão universal do deutero Isaías. Eles antes insistiram numa base moral e religiosamente definida sobre a qual uma tal visão de missão mundial poderia ser realizada. O povo de Deus deve ser reconhecido por suas diferenças culturais, morais e religiosas, mas não se trata de forma alguma de uma questão de raça. Isto acaba com qualquer tentativa de defender a segregação racial e a discriminação com base no suposto princípio bíblico de pureza racial. O princípio primeiro sobre o qual se deveria basear qualquer discussão cristã da questão racial é que, no que se refere à raça humana, só existe um único grupo, ser membro do povo da aliança de Javé. Portanto, é uma questão de fé na promessa universal de graça e não uma questão de raça, cor ou antecedentes étnicos. E este sempre tem sido o padrão da fé do Antigo Testamento. Com certa ironia, Baker comenta sobre os partos, medos e elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, mencionados em Atos 2, destacando o fato de que eles estavam reunidos em uma comunidade universal, sob a antiga aliança, para prestar culto em Jerusalém, quando o dom do Pentecostes do Espírito Santo foi derramado. O que os unia unicamente era a sua fé em Javé. E foi o que ocorreu com Ruth e Boaz. Embora Ruth se entendesse como uma estrangeira, Boaz a recebe como membro da família de Javé, sob cujas asas ela veio buscar refúgio. A insistência do Evangelho do Novo Testamento, em que a graça de Cristo e a fé dos cristãos transcendem todas as barreiras raciais e devem ter expressão nos relacionamentos da comunidade, baseia-se na convicção fundamental de que Deus, de um só, fez toda a raça humana. O Salvador que os cristãos proclamam é um Salvador universal, que participa de nossa humanidade comum. O diálogo do próprio Jesus com a mulher de Samaria junto ao poço de Sicar destaca esse mesmo ponto, e é esta insistência do Novo Testamento que é prefigurada na generosa atitude de Boaz, o belemita, para com Ruth, a viúva de Moabe. Como é que me favoreces e fazes casos de mim? Capítulo 2, o verso 10. Já percebemos que Ruth se considerava dependente da graça. Face a face com Boaz, ela novamente reconhece na solícita generosidade deste os sinais da graça. Favoreces. Boaz, obviamente, já tinha ouvido falar da volta de Noemi e Ruth de Moabe a Belém, versículo 11. Sabia que Ruth aceitara a fé em Javé e ouvira do seu devotado serviço à sogra, o que era provavelmente reforçado pela notícia da persistência de Ruth o dia todo no trabalho. Ele sabia que ela desistira de sua família, amigos, de sua religião e da companhia de seus compatriotas para ficar com Noemi. Boaz sabia que Ruth, tal como Abraão, deixara a casa de seu pai e a sua parentela para ir a outra terra, não sabendo o que lhe reservava o futuro. E ele sabia que isto era uma prova da profundeza da fé recém-descoberta de Ruth em Javé, capítulo 2, verso 12, uma fé que se expressa em amor. A notícia de que aquela era a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe não surpreendeu a Boaz quando ele perguntou ao encarregado dos segadores quem era a jovem que rebuscava no capítulo 2, verso 5. Boaz
imediatamente responde com a instrução de que ela deve ser tratada com respeito. Ruth recebe esta iniciativa como um sinal da graça, versículo 10. Outra indicação para ela, talvez, da graciosa providência do seu novo Deus. Aqui, porém, um outro aspecto do significado da graça começa a se tornar claro. Já falamos do relacionamento cheio de graça entre uma pessoa e Deus, que capacita a colocar as mudanças e as oportunidades dos acontecimentos deste mundo dentro de uma nova perspectiva. Ver o mundo inteiro nas mãos dele. Também mencionamos a graça através do sofrimento, o qual sustentou Noemi em suas amargas experiências, uma graça que é suficiente, que é perfeita em situações de fraqueza humana. Vemos aqui que a graça também tem muito a ver com a provisão das necessidades pessoais. Em sua graciosa providência, além de governar o seu mundo, Deus também o sustenta e provê o necessário. O salmista adora a Deus pela sua grandeza, não apenas como Criador, mas também como sustentador e provedor. O mundo não é apenas um mundo ordeiro, como o indica a nossa compreensão da criação e o fato de o empreendimento científico ser possível. É, como dissemos, um mundo contingente, lembrando-nos a nossa contínua e constante dependência da graça mantenedora de Deus. A manutenção e a provisão de Deus para o seu mundo também são um aspecto de sua graça. É a sua provisão cheia de graça para conosco, geralmente se expressa através da generosidade cheia de graça dos outros. É Noemi quem naquele mesmo dia, capítulo 2, verso 20, relaciona mais claramente a generosidade de Boaz com a provisão cheia de graça de Deus. Mas talvez, mesmo antes, essa relação já tivesse começado a despontar na mente de Ruth. Boaz empenhou-se em ser gentil. Não vás colher a outro campo, ficarás com as minhas servas, e irás após elas. Quando tiveres sedes, bebe do que os servos tirarem. Certamente, suas palavras gentis e a oferta de pelo menos uma posição temporária em sua casa, ficarás com as minhas servas, foram um conforto para a viúva de Moabe. Talvez fosse para ela o primeiro sinal do fim do escuro túnel que ela vinha atravessando desde a morte do seu marido. Foram um sinal de esperança. Com a graça de Deus, concluímos aqui mais uma parte, a parte 5, do livro de Ruth, de David Atkinson. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações e continuar sendo abençoado. Que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Fique na paz.